Então, muito boa tarde. Agora que o Dr. Soares Machado cedeu claramente o tempo dele, eu possivelmente estou reduzida. Não estou. Pronto, já é um bom princípio. Mas, como um bom advogado que é, quando começa a falar, não se cala. Não, eu só aproveitei o tempo não utilizado dos alunos anteriores. Pronto, muito bem. Então, eu vou tentar ser mais breve e mais concisa. E começo por referir porque é que eu escolhi esta parte aqui da proposta de alteração. Porque, de facto, a proposta tem imensos aspectos que têm que ser debatidos e estas conferências têm exatamente esta vantagem de podermos conversar, no fundo, uns com os outros sobre o que está previsto na proposta, porque ela, de facto, é complexa e vai, efetivamente, buscar muitos aspectos aqui da lei do arrendamento. Parece-me que este tema da falta de pagamento de rendas é um tema muito importante para nós todos, para a nossa sociedade, porque estamos nitidamente a assistir àquilo que já toda a gente se apercebeu, que é os bancos já não emprestam dinheiro para comprar casas, as pessoas já não têm hipótese de serem sempre proprietárias e, portanto, o mercado do arrendamento vai ser nitidamente uma opção e tem que ser uma solução para as pessoas que não podem comprar casa. E isso a Troika também já disse, não é? Também já está claro que a questão dos bancos também acaba por ter repercussões ao nível do arrendamento. Portanto, o mercado do arrendamento é nitidamente um mercado que tem que ser agilizado e dinamizado. Resta saber realmente se esta proposta vem fazer isso, sendo que eu, muito em geral, vejo-lhe vantagens, claro que vejo, mas são vantagens muito diferidas no tempo. Essencialmente, toda a proposta mexe nos problemas do arrendamento, mas está muito diferido. É muito 5 anos, mais 2, e, portanto, no fundo, há ali uma dilação na produção dos efeitos desta proposta que não vem servir aquilo que Portugal agora precisa, que é dinamizar aqui todo o mercado do arrendamento. Entrando agora especificamente aqui na questão da falta de pagamento de renda. Eu optei por começar por expor, no fundo, o regime que nós temos atualmente, não porque os senhores doutores, obviamente, não o saibam, com certeza que o sabem, até porque estão aqui, têm interesse e tratam deste assunto, mas para facilitar a visão do que consta da proposta. E nós atualmente temos a resolução por falta de pagamento de rendas nos seguintes termos. Temos, porque a proposta ainda não está aprovada, não é? O tínhamos era isso. Tem que ser no curso. Desligou-se? Não, agora avançou. O João está aqui a trocar as voltas à coisa. Tá? Pronto. Então, atualmente temos este regime em vigor que prevê o seguinte. Temos uma falta de pagamento de rendas que dá origem à resolução do contrato quando ocorre numa duração superior a 3 meses. E eu chamo já a atenção para este aspecto que se refere no 1083, atualmente em vigor, que é superior a 3 meses. Superior. Depois já volto aqui a esta questão. Ora, como é que então se resolve o contrato de arrendamento quando existe a tal demora superior a 3 meses? O senhorio terá que então fazer a notificação judicial avulsa, ainda digo judicial avulsa porque era o termo antigo e sai-me sempre da boca automaticamente, mas a notificação avulsa, ou então o contacto pessoal que poderá ser feito por advogado, solicitador ou agora o agente de execução. Portanto, no fundo, temos, em termos substantivos, 3 meses de renda e notificação ou contacto pessoal para resolver o contrato. O que é que, em termos práticos, este cumprimento desta notificação pode gerar e que gera discussões nos tribunais? São os casos em que o arrendatário é efetivamente encontrado, mas que se recusa a assinar a notificação judicial,
ou que se recusa a receber os documentos, mas até assina, e, portanto, há para todo o gosto. Há atitudes para todo o gosto da parte do arrendatário. E o que é que nos coloca em termos práticos? Coloca-nos numa notificação judicial não cumprida. Ou seja, não temos a tal notificação assinada pelo inquilino e, portanto, vamos acabar por discutir se é ou não é título executivo mais tarde. Digamos que uma das questões que eu, nas minhas inúmeras ações de despejo, já iniciei, e ainda sem decisões que me permita reportar-vos ou dar-vos um feedback do que tem acontecido, tenho tentado defender aquela teoria que resulta do 224 do Código Civil e, portanto, no fundo, imputar ao arrendatário a não recepção dos documentos e a não assinatura da notificação, para que daí possa retirar que efetivamente existe título executivo. Mas pronto, lá está, vamos para o Tribunal discutir tudo isto. Mas nesta parte a proposta é boa. Posso já avançar e já volto aqui outra vez. Temos outro caso muito típico, muito normal de ser uma dificuldade no dia-a-dia, que é quando não sabemos onde é que está o inquilino. E, portanto, não é uma questão de efetivar a notificação, é uma questão de saber onde é que ele está e então nem sequer podemos ir para a fase da notificação por agente de execução ou o contacto pessoal. Aqui, nitidamente, o que tem acontecido e que não vejo outra forma de, no fundo, lhe dar a volta, é recorrer à ação de despejo. E, portanto, eu aqui nunca poderei ter título executivo para seguir para a execução, para a entrega de coisa certa e tenho vindo sempre a avançar para a ação de despejo. Temos também, em relação a, portanto, no fundo temos 3 meses de falta de pagamento de renda, faz a notificação, vamos supor que aquilo corre tudo bem, não há problema nenhum, o arrendatário vai então ter a possibilidade, quer na fase extrajudicial, quer na fase judicial, fazer cessar, pôr fim à mora e, portanto, fazer cessar essa resolução, se fizer o pagamento de todas as rendas acrescidas dos 50%, e então a resolução não produz efeitos, que é, aliás, uma coisa estranhíssima, que é mais uma coisa boa do know-how, que é, faz-se uma notificação, o inquilino está notificado, o contrato está resolvido, mas de repente ele paga tudo com 50% e afinal já não está resolvido. Portanto, parece que se renasce ali um contrato que com a notificação estaria resolvido. Depois, relativamente aqui à questão do título executivo, que já falei um bocadinho, ele vai ser um título executivo composto, não é? Porque tem no fundo, 2 documentos, um é o contrato de arrendamento e outro é o comprovativo da notificação que eu há pouco referi, ou seja, a notificação judicial ou a certidão do contacto pessoal do advogado ou do agente de execução e, portanto, resulta deste artigo 15, que é esse o título executivo. Relativamente aqui à faculdade do arrendatário, também já lhe fiz uma breve alusão, só está aqui neste artigo mais específico qual é que é o prazo que ele pode fazer cessar a mora e, em fase judicial, o locatário só pode fazer uso da faculdade uma única vez. E, repare-se desde já, que aqui diz em fase judicial. A fase seguinte que nós tínhamos, ou que temos ainda, é a execução para entrega de coisa certa. Bom, acho que já falámos aqui o suficiente das desvantagens da execução para a entrega de coisa certa, sendo que temos, de facto, a questão da morosidade, não é? Todos nós sabemos que as execuções são uma dor de cabeça constante, sendo que na execução para a entrega de coisa certa há 2 momentos tremendos e que não se conseguem explicar aos clientes porque é que acontecem, que basicamente é a prolação do despacho liminar e é o auxílio, o despacho para o auxílio da força pública. Bom, todos nós temos inúmeros processos em que nitidamente os 16 meses que constam das estatísticas e que o Dr. Sérgio falou, não é verdade. Todos nós sabemos, eu não tenho despejo nenhum de 16 meses. Não tenho. E, portanto, não sei onde é que foram buscar os 16 meses. E também não tenho menos, 16. Tenho tudo para mais.
E, portanto, tenho alguma dificuldade em concordar com aquela ideia de todos temos coisas que demoram mais, mas há umas que demoram menos. Olha, eu não tenho essa felicidade. Bom, então, entrando no regime da proposta propriamente dito, passamos a ter, basicamente, 2 casos de fundamento de resolução por falta de pagamento. O primeiro é a mora de 2 meses. E atenção, como eu há pouco referi, agora aparece mora igual ou superior a 2 meses. Na redação que temos em vigor, portanto, no regime em vigor, aparece apenas superior a 3 meses. Agora aparece igual ou superior a 2 meses. Não sei muito bem o que é que isto quer dizer. Bom, mas deve querer dizer alguma coisa. Sendo que eu não resisto a dizer aquilo que acho que já disse muitas vezes, e para quem já me ouviu mais do que uma vez já deve dizer que eu estou sempre a dizer a mesma coisa, que é, num contrato de arrendamento, como todos os contratos, as pessoas têm obrigações para cumprir. E, portanto, eu nunca percebi porque é que o NERRAU resolveu colocar que só há fundamento de resolução se ficar sem pagar 3 meses. Porque é que não há de ser fundamento de resolução se ficar sem pagar 1 mês. O normal é que as pessoas que não cumprem as suas obrigações, que o contrato possa ser resolvido. Se eu tiver o empréstimo da minha casa e deixar de pagar 1 mês, o banco pode-me mandar para a rua. E, portanto, no fundo, não se entende porque é que um contrato de arrendamento há de ter esta referência aos 2 meses. Eu já não entendi aos 3, agora já não entendo os 2. Porque, na realidade, antes do NERRAU, nós tivemos décadas e décadas em que 1 mês era fundamento de resolução. Obviamente que depois, em termos práticos, isto dilui-se um bocadinho, não é? Porque ninguém reage judicialmente com 1 mês de renda em dívida. Mas podemos estar a falar de uma renda de... Bom, a outro grupo de senhorios que têm rendas altas e que a falta de pagamento de um mês de renda seja realmente justificativo de reagir e disputar a resolução. Depois temos o outro fundamento fantástico e novo, que diz que ocorre quando o arrendatário se constituir em mora superior a 8 dias, por mais de 4 vezes, seguidas ou interpeladas, num período de 12 meses. E depois tem esta terceira linha que eu acho irreal completamente e que, tal como o meu colega Soares Machado disse, eu espero que alguém me explique isto. Que é, portanto, por um lado, a primeira dúvida que ocorre logo dizer é como é que se conta esta mora superior a 8 dias. Porque nós, na lei do arrendamento, temos uma disposição que diz a renda vence no dia 1. O vencimento é no dia 1. Mas depois a própria lei concede como que uma moratória para que o inquilino possa fazer cessar a mora até o dia 8. Isto, juridicamente, é o que está na lei. Obviamente que na cabeça dos senhorios e dos inquilinos e da maior parte das pessoas a renda paga-se até o dia 8. Pois é, mas paga-se até o dia 8 porque a lei concede essa moratória. Não é porque ela não seja devida no dia 1, porque ela efetivamente venceu-se no dia 1. Portanto, se eu olhar para aqui, ao ler mora superior a 8 dias, ocorre-me logo perguntar, então onde é que está a mora? Está no final dos 8 dias ou já contamos a partir do dia 2? Quer dizer, eu acho que isto aqui vai dar pano para mangas. Bom, além disso, este fundamento de resolução está complexo. Está complexo, porque tem esta referência à mora superior a 8 dias, depois refere as 4 vezes seguidas ou interpeladas, depois no período de 12 meses, quer dizer, acho complexa. E depois tem esta referência de, neste caso, portanto, neste caso de fundamento de resolução, não vão ser aplicáveis o disposto nos artigos 3 e 4 do artigo seguinte. Ora, o que é que diz o 3 e 4 do artigo seguinte? Diz, o 3, a resolução pelo senhorio fica sem efeito se o arrendatário puser fim à mora no prazo de 1 mês. E o número 4 diz que só pode usar da faculdade uma única vez. E o que eu pergunto é, o que é que quer dizer que não se aplicam o 3 e o 4 neste fundamento de resolução por falta de pagamento de rendas? Portanto, será que se quer dizer que neste caso específico de quando o inquilino não paga a renda, nesta história
do interpolado ou do seguido durante 4 meses, num ano e tudo isto, nestes casos específicos ele não vai poder fazer cessar a mora. Eu acho que nitidamente não deve ser este o sentido. Mas também não vos sei dizer qual é que é o sentido que possa estar aqui, porque se diz expressamente que não se aplica ao 3 e 4 e, portanto, tenho dificuldade. Acho que é uma questão interessante para conversarmos aqui quando seguirmos para a parte do debate. Ora bem, então, portanto, em termos de casos de resolução nós temos aqueles 2, não é? Antes tínhamos 1, agora temos 2. A seguir passa então para a forma de efetivar a resolução. E temos, essencialmente não, temos 3 casos. A notificação avulsa, que já existia, o contacto pessoal por advogado, solicitador ou agente de execução, que também já existia, e com os requisitos. Portanto, esta parte está rigorosamente igual. Depois temos, então, a linha C deste artigo, que é completamente nova e que prevê esta redação fantástica, que é escrito, assinado e remetido pelo senhorio. Pois, escrito, assinado e remetido pelo senhorio. Dá logo vontade de dizer que se for remetido pela mulher do senhorio já não pode ser. Quer dizer, é já uma redação fantástica. Depois diz, nos termos do número 1. Ora, o número 1 diz que é uma carta registada com aviso de recepção. Porquê que não disse logo que era uma carta registada com aviso de recepção? Quer dizer, esta dualidade de noções e isto eu concordo inteiramente com todos os oradores que já falaram. De facto, a complexidade da lei e a forma como se colocam as coisas na lei dá um bocadinho ar de que realmente é para nos dar trabalho, não é? E é péssimo. É péssimo porque não serve o objetivo que ela tem e, portanto, bom, não vou dizer mais mal, vou seguir. Então, o que é que temos de especial aqui com como é que se acaba o contrato por falta de pagamento de rendas? É então o envio desta carta registada com aviso de recepção. Isto é uma coisa totalmente nova, porque não se acabam contratos por falta de pagamento, até agora, não é? Por falta de pagamento de rendas com o envio de uma carta registada, mas tem uma particularidade, só se vai aplicar aos contratos escritos onde está convencionado o domicílio. A primeira pergunta logo que eu faço é, estou para saber quais são os contratos em que se convenciona o domicílio e não são escritos. Porque para convencionar o domicílio é suposto escrever em algum lado. Bom, digamos que é uma redundância, talvez terá sido para salientar que era preciso convencionar o domicílio. E o que é que me ocorre dizer aqui? Para já a ideia é boa. É bom. As pessoas, quando fazem contratos, estabelecerem um domicílio, sabem de antemão que é para ali que mandam as cartas, é para ali que se vão notificar uma à outra. Mas esta realidade não existe no arrendamento. Isto é uma coisa que não existe no arrendamento. Pode vir a existir. E nós todos vamos ter que contribuir para isso. Quando fizermos os contratos, exatamente como a doutora Albertina referiu, que há aqui muita coisa que nós podemos pôr nos contratos para trabalhar e construir um caminho mais fácil. Esta é uma delas. De facto, vamos passar a ter que prever nos contratos de arrendamento a convenção de domicílio. Mas depois também podemos ter outras discussões. O que é convencionar o domicílio? Mais ou menos sabemos, temos uma ideia, não é? As partes convencionam o domicílio e tal. Mas nós não temos nada nesta lei que nos diga o que significa convencionar o domicílio. Sendo que o normal nos contratos de arrendamento não é a convenção de domicílio, nitidamente, e é as pessoas indicarem a morada que tinham antes de ir para aquela casa. Em relação ao inquilino, não é? Em relação ao inquilino, que aí é que se coloca o problema. Porque estamos a falar no envio de uma carta registada, temos que saber para que morada. Não é? E, portanto, no fundo, os contratos normais de arrendamento têm a morada de onde veio o inquilino. E não a morada até do próprio contrato. Portanto, aqui acho que é uma questão que a ideia é boa, mas que vai ter efeitos para o futuro. E obviamente que todos concordamos que é muito mais fácil acabar com o contrato de arrendamento por falta de pagamento de rendas enviando uma carta do que fazer uma notificação judicial que tem um custo e um procedimento completamente diferente. Depois temos esta questão das vicissitudes da comunicação. Aqui a proposta veio dar, também tem que se dizer bem, não é?
Aqui a proposta veio dar uma luz e veio dar uma solução aqui a estes casos, que são aqueles em que o inquilino recusa a assinatura da notificação judicial ou que recusa a recepção do duplicado da comunicação e dos documentos, e aqui a lei vem dizer que se considera efetuada no próprio dia. Portanto, não obstante o inquilino não assinar, houver então a recusa na assinatura, ainda assim a lei diz-nos que a notificação está feita. E, portanto, para quê? Para nos considerar mais tarde como título executivo. Portanto, porque esse é o caminho da resolução. Depois temos também outro caso, que também é bom, em que, não encontrando o destinatário, portanto, naqueles casos em que não sabemos de todo onde está o inquilino, remete-se então a carta registada com aviso de recepção para o local arrendado, decorridos 30 a 60 dias, considerando-se a comunicação, ou seja, há aqui uma solução que a lei deu para os casos em que não é possível encontrar o inquilino, mas que me parece que também não é isenta de críticas. Para já, porque refere esta questão dos decorridos 30 a 60 dias sobre a data em que o destinatário não foi localizado. Os 30 a 60 dias foi uma referência que nasceu com o know-how e que eu acho que até hoje ninguém percebeu porquê. Eu não percebi. Porque é que há uma referência de 30 a 60 dias e envia-se outra carta. Portanto, o procedimento que temos é, enviou-se uma carta, ela não foi recebida, e depois, em 30 ou 60 dias, a contar do envio da primeira, temos que enviar outra. Não sei porque é que se espera 30 ou 60 dias, não faço ideia. Eu acho que aqui a proposta perdeu uma boa oportunidade para ou retirar isto ou esclarecer isto, porque pode ter algum fundamento atrás que eu não vejo qual. E depois temos esta coisa fantástica que é decorridos 30 a 60 dias sobre a data em que o destinatário não foi localizado. Portanto, estamos a contar um prazo sobre uma coisa que não aconteceu. Será que fez uma notificação e veio uma certidão negativa a dizer que não foi encontrado, e então contamos da notificação? Bom, é mais uma coisa para nos entretermos. Bom, já adiantei isto, não é? Depois, em relação, portanto, o que eu estava a expor era em relação à notificação e ao contacto pessoal. Esta é a tal terceira hipótese, que é nova, que é o envio de carta registada com aviso de recepção. Volto a referir, apenas se aplica aos contratos escritos com domicílio convencionado, e se esta carta vier devolvida ou se o aviso de recepção for assinado por outra pessoa, ainda assim a comunicação considera-se realizada. Mas depois tem o envio de outra carta. Portanto, não chegou uma, temos que enviar outra. Temos que enviar outra, portanto, basicamente, em termos práticos, isto vai significar que vamos ficar com 2 cartas registadas com aviso de recepção devolvidas. 2. Porque a primeira já veio devolvida, porque é que a segunda não há de vir? Não se entende. E lá vem outra vez a referência aos 30 a 60 dias, que eu não sei o que é. Não é o que é o porquê. O que é que está por trás desta referência. Pronto, e portanto, no fundo, este regime vai nos dizer que nós enviamos 2 cartas registadas com aviso de recepção para terminar o contrato, porque ele deixou de pagar a renda, e vão ser essas cartas que vão ser depois o título executivo. Depois temos esta referência de fazer cessar a mora, que é agora no prazo de um mês, portanto há uma redução do prazo, como aliás de todos, e que também só pode ser exercida uma vez. Temos então, como título executivo, portanto, no regime atualmente em vigor, só temos a notificação judicial e a certidão do contacto pessoal. Agora passamos a ter a tal carta registada com aviso de recepção. Obviamente que isto nos casos em que correu tudo bem, não é? Quando não correu bem, houve alguma das coisas que correu mal no que respeita a entregar os documentos, recuso ou devolução da carta. Então o título executivo já é diferente, não é? No primeiro caso temos a notificação judicial ou a certidão do contacto pessoal, mais uma carta registada, com aviso de recepção, e atenção, com alguma probabilidade ela voltou para trás. E temos, no caso dos contratos com domicílio convencionado, temos a primeira carta registada com aviso de recepção devolvida
e a segunda carta registada com aviso de recepção, que pode ser ou não devolvida. Provavelmente será. Ora, a primeira coisa que me ocorre aqui dizer é, já se está mesmo a ver que vamos todos discutir para os tribunais como é que uma carta registada com aviso de recepção devolvida é título executivo. Porque vai completamente ao contrário do que são as regras do processo civil, não é? Porque em termos de responsabilidade pela dívida e daí decorrer um título executivo, tem que haver uma manifestação qualquer da parte do devedor. Esse é o espírito que está no processo civil, não é? Portanto, alguém tem que reconhecer no papel qualquer que é devedor. Bom, são mais aspectos que temos para nos entreter. E a fase seguinte, então, é o Balcão Nacional de Arrendamento, que eu não me vou alongar, porque, de facto, acho que não vale a pena, e acho nitidamente que é, digamos que daquilo que o Dr. Sérgio disse, e eu posso concordar com ele, que a ideia, no fundo, até é boa em dois aspectos. É extrajudicial, portanto, estamos outra vez a fugir dos tribunais, ainda não sabemos porquê, mas estamos. Portanto, é extrajudicial e depois tem uma coisa que acho que todos nós percebemos, que é, ele surgiu com o know-how do balcão das injunções. Pois, mas o balcão das injunções é completamente diferente desta estrutura que se está aqui a colocar, não é? Eu tenho muitas dúvidas que vá funcionar, até porque, exatamente como já foi aqui dito, a maior parte dos inquilinos não entrega as casas por não pagar a renda. Os inquilinos não pagam a renda, a seguir vai avançar-se com o Balcão Nacional do Arrendamento e eles vão opor-se à entrega. Faz parte da nossa cultura, infelizmente. É assim, os inquilinos que não pagam a renda ficam lá até à última, até lhe aparecer a polícia à porta para ir lá tirá-lo. E isto é uma realidade, quer dizer, e as pessoas, só quem não trabalha com o arrendamento é que não tem esta noção de que realmente os inquilinos ficam até à última. E, portanto, o que vai acontecer com grande probabilidade é que todos eles se vão opor e vamos todos acabar na parte judicial. Bom, já os vejo todos muito agitados, não é? Fiquei para o fim, sofro deste mal. Vamos aqui tentar, em relação à falta de pagamento de rendas, as ideias gerais são estas, depois se quiserem debater alguma questão, obviamente também estou à vossa disposição. Relativamente ao regime da transmissão por morte, eu apenas vou falar, e muito rapidamente, no regime habitacional, porque na realidade o não habitacional pouca coisa lá tem e não vai ter assim grande impacto. E começo por referir uma questão que a doutora Albertina aqui já referiu e que eu lido muito no meu dia-a-dia da advocacia, que é a aplicação da lei no tempo, não é? Nós já temos que nos habituar que aquela vacatio legis que aprendemos na faculdade não existe. Não existe. Aprendemos que aquilo era ali passado uns dias e pronto, agora não existe. Qualquer lei que se preze tem 2 páginas de disposições transitórias e estamos ali horas a tentar perceber o que é que se aplica a quem, como e quando. E esta é mais uma. Bom, e já o NERRAU, no que respeita ao regime da transmissão por morte, previa, e prevê ainda, não é? Nós estamos sempre a falar do previa, mas isto ainda não foi aprovado. Eles ainda estão lá todos a esta hora a discutir. Nós temos atualmente 2 regimes para a transmissão por morte. E esta distinção portanto, conforme está a dizer, demonstrativa desta técnica legislativa que nos vamos ter que habituar e que muitas vezes aparecem nas ações onde se discute a transmissão por morte. Nós temos atualmente 2 regimes de transmissão por morte que se aplicam consoante a data do contrato de arrendamento. E temos o do artigo 57 e o do artigo 1106. Sendo que o 1106 vai então prever os contratos, aplicar-se aos contratos celebrados depois da vigência do RAU. Isto é uma coisa que faz algum sentido, apesar de eu ter acabado de criticar esta técnica, faz algum sentido, porque nos contratos antigos, vá lá, aqueles que todos nós conhecemos e que é o problema desta lei, nós tínhamos tínhamos situações, aqui o artigo 57 prevê situações onde limita mais a transmissão
acaba por limitar mais, mas não limita tanto de forma a ainda se permite que haja quase uma transmissão, como eu costumo dizer, até ao passarinho. Portanto, passa do pai para o filho, para o neto, para aquilo tudo. Mas o NERRAU já trouxe uma restrição a essa possibilidade de transmissão. E estava eu a dizer que faz sentido esta distinção porque nos contratos de arrendamento que foram celebrados depois do RAU já existe a possibilidade das partes estipularem um prazo, que na altura chamava-se duração limitada, e portanto esses contratos já acabam, portanto não precisamos estar ali a colocar a questão de transmissão porque já se podia acabar com os contratos. Antes do RAU é que não, eram contratos que se renovavam automaticamente e portanto esta diferença de regimes faz todo sentido. Ora, então, no artigo 57, nós temos aqui estas alíneas todas, que eu não vou estar aqui a referir cada uma delas, apenas fazendo uma menção ao seguinte. O princípio é de transmissão do contrato por morte do primitivo arrendatário. Chama a atenção para esta designação de primitivo arrendatário, porque o primitivo arrendatário é aquele que consta do contrato de arrendamento. Que há uma distinção de primitivo arrendatário que já não é a pessoa que consta do contrato de arrendamento. Esta alteração, esta designação já se escreveu muitos livros à conta dela, na altura antes, muito mais para trás, mas é importante porque isto determina-nos até que ponto é que pode haver transmissão no contrato. Portanto, temos estas alíneas todas aqui referidas e do que é que resulta deste regime que temos atualmente? Ele vai transmitir-se naqueles casos e, pelaquela ordem, havendo esta preferência, no caso de... não é preferência? Sim, havendo esta preferência no caso de haver igualdade de condições. E nós, no regime atual, nestes contratos, portanto, celebrados antes do RAU, havia transmissão para aqueles casos específicos, mas não mexia rigorosamente nada. Nem o contrato mexia, nem a renda mexia. Portanto, não havia qualquer alteração nenhuma no contrato. Havia não. Porque este é o que está em vigor. Em relação aos contratos que foram celebrados depois do RAU, nós temos então de aplicação o 1106. Reparem que aqui o regime já remete para o arrendatário e não para o primitivo arrendatário. E, portanto, os casos de transmissão são menos, mas já se permite uma transmissão sucessiva do arrendatário, já não é do primitivo arrendatário. De qualquer forma, isto faz sentido, porque os contratos celebrados depois do RAU já o podem ser de duração limitada, e, portanto, já se pode terminar com os contratos, já não faz tanto sentido estar aqui a apertar mais os casos de transmissão. O regime da proposta. O regime da proposta, começa por manter estes dois regimes consoante a data do contrato. Os celebrados antes da vigência do RAU e depois da vigência do RAU. Tenho alguma tendência já para fazer crítica, porque eu acho que, mais uma vez, esta proposta, ou mais uma vez, estas tentativas de resolver os problemas do arrendamento, esquecem-se de que o contrato de arrendamento é um contrato como outro qualquer. É claro que tem lá o direito à habitação, claro que tem. É um direito constitucional, é importante. Mas não pode ser visto como este desequilíbrio que sempre existiu e, portanto, esta questão de se manter outra vez uma situação para os contratos antigos e uma situação para os contratos novos, traduz outra vez numa discriminação de tratamento dos inquilinos. O que, na minha perspectiva, podia ter sido este momento para fazer esta distinção consoante a data do contrato de arrendamento. Mas é o que temos, é o que está lá na proposta. E então o que é que temos? Temos que o princípio é da transmissão do contrato por morte para o primitivo arrendatário, mantém-se esta remissão, para as pessoas que já estão elencadas na lei, mas passa a haver aqui uma alteração, que é os casos da união de facto, passa a exigir-se que ela dure há mais de 2 anos, e faz sentido esta remissão. Eliminou-se a referência ao enteado maior de idade, passando a constar apenas a referência a enteado. Depois, temos aqui uma exceção à transmissão que é muito positiva, na minha perspectiva, que já existia no RAU, que desapareceu no RAU
e que agora foi repescado e com interesse, e com interesse e com justiça, que é, no caso do titular, ou portanto, no fundo, o pretendente à transmissão, ter outra casa própria arrendada nos concelhos de Lisboa, do Porto, tal, estas referências que aqui estão, então não vai haver transmissão. Faz sentido, porque se a pessoa tem outra casa, então vá para a sua casa. É um bocadinho assim a ideia da proposta. Obviamente que se vai colocar a questão, está bem, mas se ela está arrendada, eu não posso ir para lá. É verdade, quer dizer, temos aqui várias discussões que podemos ter. Mas depois ele também vai poder atuar com a lei que temos, não é? Portanto, no fundo, se a proposta diz, vai para a tua casa, e ele diz, está bem, então vamos pegar na proposta e vamos ver o que é que eu posso aplicar na casa que eu tenho arrendada. Digamos que faz sentido, faz sentido. Depois temos, aqui é que há a grande alteração nos casos de transmissão, que é a transmissão para os ascendentes, onde agora fica a constar que só há transmissão para os ascendentes em primeiro grau. De antes não, tínhamos só a transmissão para ascendente e, portanto, era independentemente do grau. Depois temos aqui outro caso em que, se sobreviver mais de um ascendente, há transmissão por morte entre eles. E depois temos os casos em que os ascendentes têm idade inferior a 65 anos, o que é que vai acontecer? O contrato fica submetido ao NRAU e, na falta de acordo, o contrato passa a ser de 2 anos. Ou seja, nos casos em que a transmissão ocorre para ascendentes com idade inferior a 65 anos, o contrato vai acabar dali a 2 anos. Basicamente, a consequência é esta. Sendo que eu também não posso deixar de criticar esta referência aos 65 anos do arrendatário, quer neste caso, quer em toda a proposta tem nitidamente um sentido de proteger a pessoa que tem os 65 anos ou mais e a pessoa que tem incapacidade. E que muitas vezes não é a pessoa que está na situação que precisa de proteção. Obviamente que não há soluções perfeitas, não é? Mas nós temos muitas vezes pessoas com 65 anos que até podiam pagar uma renda diferente e, portanto, até podiam estar noutra situação. Depois temos, portanto, a grande alteração era nitidamente a transmissão para os ascendentes em primeiro grau e agora temos a outra grande alteração na transmissão, que é para os filhos. A transmissão ocorre para os filhos nestes casos que estão aqui elencados, que era, aliás, os casos em que já existiam ou que já existem ainda, e nestes casos concretos, então, a transmissão vai despoltar o fim do contrato também, e que passa a acontecer também passado 2 anos, portanto, nestes casos específicos. Mas reparem que são apenas nestes casos de transmissão para os filhos e nestes casos específicos. No outro caso, que é, portanto, os filhos têm direito à transmissão, basicamente em 2 grandes grupos, que são os menores e não são 2, são 3. São os menores, são os que estão a estudar e são os que têm incapacidade. O que acontece é que, relativamente aos que são menores, o contrato só vai passar a estar só vai passar a estar submetido ao NRAU e, portanto, só vai terminar dali a 2 anos quando o filho ou enteado atingir a maioridade. Portanto, no fundo, há o fim do contrato, mas vai ficar diferido no tempo, dependendo então de atingir a maioridade. E em relação ao filho que está a estudar, quando atingir os 26 anos. Eu não posso deixar de fazer aqui outra crítica que também não se percebe muito bem, que é porque é que se privilegiou a pessoa que está a estudar no 11º ou 12º ano, muito menos a questão dos 26 anos, porque estas referências, até porque todos nós sabemos que um curso hoje em dia se faz em 3 anos e em 4, e portanto pode não ter 26 anos, pode ter muito menos, não é? E, portanto, nunca consegui perceber esta proteção por referência aos 26 anos. Talvez porque viesse do RAU, que era uma coisa muito antiga, e lá foram buscar os 26 anos. Bom, e mais o quê? Uma última referência,
que é, nestes casos, portanto, nestes casos da transmissão para os filhos, que eu referi há pouco, quando o senhorio quiser fazer cessar o contrato por denúncia para a habitação, que é uma coisa que vai ser cada vez menos usada, porque deixa de fazer sentido, não é? Há formas mais simples de terminar o contrato. A verdade é que ela de antes era feita por uma ação em tribunal, agora vai passar a ser feita por uma carta, portanto também tem esta agilização. Nestes casos de transmissão para os filhos, nestas condições que eu referi, há aqui limitações à denúncia do contrato, que vão terminar, são aqui limitações que davam para outra conferência igual a esta e, portanto, eu vou abster-me de falar nelas. E, portanto, em conclusão, em relação à transmissão por morte, vai haver claramente uma limitação dos casos em que vai acontecer e existe uma proteção das pessoas que têm 65 anos, e que têm capacidade, e as que não têm vão ficar sujeitas ao regime do NERRAL, que em termos de tempo, em 2 anos, trará então o fim desses contratos em virtude aqui da transmissão. E é tudo.